Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos na santa e gloriosa paz, né? Que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e tua família. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para o teu eleva espiritual no dia chamado hoje, porque eu creio que hoje é o dia que fez o Senhor. Então a palavra de Deus diz: alegremos e regozijemos nele. Querido, quero falar um pouquinho sobre a família do rei Davi, porque no Salmo de número 128, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Querido, esse salmo de número 128 é o Deus verdadeiro, né? Como sendo cabeça do nosso lar. Ele recompensará a sua devoção com paz interior. Este salmo é chamado de oração de casamento, porque irá frequentemente cantado nos casamentos lá do povo israelita. Aí eu entro dentro da palavra, vou para Samuel capítulo 12. Eu vejo Samuel repreendendo Davi pelo pecado que ele cometeu com Betseba. A Bíblia diz que Davi comete um pecado de morte, mandando que Urias, marido de Betseba, fosse de frente de uma batalha. E a Bíblia vai nos dizer que um belo dia Davi vai para o último andar do seu palácio para se aquecer com o sol. E quando ele olha, vê uma bela mulher tomando banho de sol. E Davi começa a cobiçar esta mulher. Davi começa a perguntar quem é aquela mulher, quem é. Até que Davi comete adultério com ela. Aí Deus vai e envia o profeta Natã para repreender o rei Davi. E o profeta Natã diz assim: o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vacas, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. E vindo um vigilante, um homem rico deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera com ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera. Então o furor de Davi acendeu em grande contenda contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não compadeceu. Olha bem. Então disse Natã a Davi: Davi,
é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre a nação de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor. Eu em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e te mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará, presta atenção, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eita Jesus! Querido, pelo simples pecado, simples não, porque pecado é pecado, seja ele qual for o grau, e a palavra de Deus está nos dizendo que Davi pecou contra o Senhor, pecou diante de todos, ao adulterar com a Betseba, mulher de Urias. E o profeta Natan veio e repreendeu ele. O profeta Natan fez uma analogia, que um camarada tinha muitos bois e o outro só tinha uma cordeirinha. O que tinha muito boi não quis matar os bois, mas quis matar a cordeirinha do rapaz, que só tinha uma. E Davi pega a palavra assim: esse camarada tem que morrer, esse cara não é digno. Aí o profeta fala assim: olha, esse camarada que você está dizendo é você, Davi. É você que pecou e fez tudo isso. Por isso a espada não vai sair da sua casa. Eita! Sabe o que aconteceu? Vou ler aqui para você entender. Davi permitiu que 5 dos seus sobrinhos, 5 dos sobrinhos dela, fossem mortos pelos Gibeonitas por causa dos pecados de Saul e seu pai. Extirpou a Tamar, sua meia-irmã, e mais tarde foi assassinado por Absalão por vingança. Absalão matou Amon por ter estuprado Tamar e depois fugiu para Jesus. Mais tarde tornou-se para rebeliar contra Davi e construiu uma tenda no terraço onde dormiu com 10 das concubinas de Davi, seu pai. E se orgulhou e o orgulho o levou até a morte. Declarou-se rei antes mesmo da morte de Davi, seu pai. E levantou e foi descoberto, mas o pai o poupou, mas Davi o poupou da morte. Mais tarde, porém, seu meio-irmão Salomão mandou executá-lo. Morreu como castigo de Deus pelo adultério cometido por Davi e Betseba, e tornou-se o próximo rei de Israel. E, ironicamente, suas inúmeras esposas causaram sua ruína. Querido, que palavra! A espada não saiu da casa de Davi por causa do seu pecado. Todos os filhos de Davi foram pelo mesmo caminho do seu pai. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado que Davi cometeu foi a morte de todos os seus filhos. Todos eles morreram tragicamente, a ponto de um cismar que estava doente, falar que estava doente, para que a meia-irmã dele fosse cuidar dele, para que ele a estupasse. O pecado que cometeu a família de Davi, muitas das vezes serve como espelho para mim e para você, serve como espelho do que não devemos fazer,
para que nossos filhos também não sofram as consequências. Porque o que Davi viveu, os seus filhos viveram pior ainda, devido a um pecado que Davi cometeu. A espada não saiu da casa de Davi. Quando eu leio o Salmo 128, que é o Salmo da família, eu vejo que diz assim: o homem que teme o Senhor é feliz. O homem que teme ao Senhor. Deixa eu ler para você entender. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se Davi tivesse feito isso, temesse ao Senhor e andasse nos seus caminhos, com certeza a família de Davi seria o espelho de Israel. Mas devido ao pecado, devido às consequências que o rei Davi fez, onde toda a família pagou, onde a espada não saiu da casa de Davi, Davi não tem referência como família. Embora sendo um homem segundo o coração de Deus, mas não teve referência como a família do rei Davi. Pois comerás do trabalho dos frutos das suas mãos e feliz será, e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu sei que você vai falar, mas Davi se arrependeu. Querido, o arrependimento vem depois, porque a espada não saiu da casa de Davi. Talvez se nós tivéssemos descendentes de Davi nos dias de hoje vivo, a espada ainda estaria na casa de Davi. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A espada, devido ao adultério, veio a consequência. E quando veio a consequência, querido, muitos pagaram com a própria vida. Os filhos de Davi pagaram com a própria vida, irmão matando irmão. Ou seja, a espada da justiça não saiu da casa de Davi. Aí eu leio o Salmo de número 51, eu vejo o arrependimento de Davi. Só que o arrependimento veio tarde. Depois que a espada passou, aí veio o arrependimento. Como quem diz, caiu a ficha de Davi. E Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz ao que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar alegria-me da tua salvação e sustém-me como um espírito
vontade. Então, aqui já é tarde, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca te entoará louvor, porque tu não te comprases em sacrifício, senão eu os daria, e tu deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Abençoa a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício, de justiça, de holocausto, de oferta queimada. Então se oferecerão. Querido, Davi estava verdadeiramente arrependido de ter adulterado com Betseba, por assassinar o marido dela e por encobrir o fato. O rei percebeu que suas ações feriram muito as pessoas e arrependeu-se, por isso Deus o perdoou com a misericórdia, porque o Senhor é rico em perdoar. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de eu e você não sermos consumidos. Quando eu vejo esse pecado de Davi, todo mundo julga quem pecou, mas não ajuda para não pecar mais. Já viu? Quem sabe que eu estou falando com pessoas que traiu na sexta, no sábado e no domingo com as suas amantes, e hoje está pelos campos arrependido, porque o diabo é assim, o diabo é covarde. Ele entra na pessoa, faz o que tem que fazer, e quando a pessoa está bem arrebentada, bem quebrada, ele deixa aquela pessoa e vai para outra casa fazer as suas. Porque nós sabemos, querido, que o salário do pecado, ele é a morte. Só que em cima do salário do pecado, que é a morte, tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mesmo sendo pecador, mesmo a espada, olha para cá, não saindo da casa de Davi, a Bíblia diz que Deus teve ele como um homem segundo o seu coração. Você sabe lá, meu irmão, que é ser um homem segundo o coração de Deus? Na lógica humana, nós vamos falar, Deus está errado, porque muitas das vezes nós estamos enxergando com o nosso olhar. Nós estamos vendo por vista, não por fé. Como pode um traficante ser um pastor? Uma prostituta ser uma missionária? Um ladrão estar na casa do Senhor? Porque se arrependeu. Davi se arrependeu dos seus pecados. Davi, no Salmo 51, ele confessa para Deus os seus pecados. Mas nem por isso, dele ser réu, confesso do seu pecado, a espada não saiu da casa de Davi. E a espada, querido, olha para cá, e a espada está anos e anos a fio na casa de muitos crentes, na casa de muitas pessoas que fazem o inverso do que Deus manda. A espada não saiu. Todos os filhos de Davi teve consequência terrível.
último foi Salomão. Deus falou para que não casasse com mulheres estrangeiras, para que não pegasse ouro nem prata de outras pessoas. Tudo que Deus falou para fazer, Ele fez o contrário. Querido, o que eu faço hoje, talvez não vai refletir, não vai refletir agora, mas lá na frente é uma consequência. Porque aquilo que você planta é aquilo que você irá colher. Aquilo que Davi plantou em termos de pecado, toda a sua casa seguiu o mesmo caminho. Toda a sua casa pereceu devido ao pecado de Davi. Davi usou o servo de Deus chamado Natã, o profeta Natã, fazendo uma alusão do que seria a vida de Davi. O que aconteceu? Natã foi e avisou que o pecado de Davi, a espada estaria cravada na sua casa. Oh, querido, ainda é tempo. Ainda é tempo, porque aqui diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, você que está pecando, está ensinando os teus caminhos, e aos pecadores a ti te converterão. Livra-me, Deus, dos crimes de sangue, Deus da minha salvação. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Quem sabe, todo o tempo do mundo você tem para louvar, para engrandecer, mas devido às consequências que você tem vivido, que é o pecado. Ah, pastor, mas eu já estou 20 anos com essa pessoa, 20 anos que ela é minha amante, 20 anos que nós vivemos dessa forma, eu casado com a minha esposa e a outra minha amante, 20 anos. Querido, uma hora a conta chega, uma hora o Senhor assina nas prestações de conta. Por enquanto só está no boleto, porque enquanto estiver no boleto está dando para pagar, está dando para se virar. Mas quando chegar a conta final, quando você olhar lá no teu saldo, quando Deus está zerado, você vai ver o que vai acontecer. Porque o salário do pecado é a morte, não tem como fugir disso. Quem sabe que hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você, meu irmão. Eu sei que todos nós somos pecadores, somos filhos do pecado, somos pecadores, mas só que nós não vivemos na prática do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança a misericórdia. Ah, pastor, será que vai me perdoar? Vai, porque Deus é rico em perdoar. Basta confessar e não continuar na prática do pecado. Porque pecar, todos nós pecamos, tanto consciente como inconsciente, tanto sabendo ou não, somos filhos do pecado. Somos filhos do pecado, meu querido. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Eu quero lembrar para você que tudo que fazemos aqui na terra há um memorial no céu. Tudo que é feito desde o nosso nascimento há um memorial no céu. Os pecados que cometemos encobertos, descobertos, aqueles pecados conscientes, porque quando abrir o livro da consciência está lá. Porque enquanto você estiver na inocência, você não está pecando. Mas quando abrir o livro da consciência, vai ser terrível, meu querido. Ah, pastor, mas no teu nome, Senhor, eu preguei. No seu nome eu enchi tempo. No seu nome eu fiz tanta coisa, Senhor. Tá certo? Você fez no meu nome mesmo, porque no meu nome é todo poder. Mas apartai-vos de mim. Porque além de pecar,
cometeu adultério. Além de pecar, levou os outros a pecar. Então, querido, estamos chegando ao final dessa mensagem. Eu quero só ler aqui o finalzinho aqui. Um coração aquebrantado. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Quando eu sacrifício o meu espírito, o Senhor recebe. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração aquebrantado e contrito não despreza a Deus. E é momento agora de você se aquebrantar, de eu me aquebrantar, de nós nos aquebrantarmos para falarmos com Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar. Está chegando o dia de folia, está chegando o dia de bagunça, está chegando o dia do momento que as pessoas deixam Deus no cantinho e vai para a farra, vai pecar. Então tempo é hoje, o momento é agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a Ti entrega a minha vida, a minha casa, a minha esposa, a minha família. Pai, tira do nosso meio, Senhor, aquilo que não provém de Ti, aquilo que vem do inimigo, Pai, como forma de bênção, mas é maldição. Meu Pai, muitas das vezes deixamos o certo pelo duvidoso, deixamos a casa, a família, Pai, ir atrás daquilo que vem do diabo, Pai. Pai, então repreenda isso na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Pai, porque a Tua palavra diz que aquilo que vem do Senhor não acrescenta dores, meu Deus. Toma o Teu filho, toma o Teu servo nas Tuas mãos. Dá vitória no dia de hoje, para que podemos, Pai, contemplar a beleza da Tua santidade, Pai, que Tu és um Deus fiel e verdadeiro. Contempla a minha casa, a minha vida e minha família que eu entrego nas Tuas mãos. Com a certeza, Pai, da vitória. Pai, como Jó fazia, Pai, que orava pelos seus filhos todos os dias, Senhor. Pai, que nós viemos fazer a mesma coisa, orar pelos nossos filhos, nossos parentes. Toma nas Tuas mãos, Pai, mais uma vez a minha vida, a minha esposa, meus filhos, meus netos, os meus irmãos, os parentes de perto e de longe, meu Deus. E dá vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Querido, esse é o canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entra aí no YouTube, aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. Amém? Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Querido, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. Estaremos aqui falando do verdadeiro amor, da verdadeira salvação.